Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos na leitura do livro do Apocalipse. No capítulo 1 e no verso 16, ele diz assim: E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Na sua destra, na sua mão direita, ele tinha 7 estrelas. Estas estrelas são os pastores das igrejas, assim como está escrito no versículo 20. Esta espada que João vê, uma aguda espada de 2 fios, é a palavra de Deus. É a autoridade absoluta. No versículo 17, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O próprio Jesus, com um gesto amoroso, colocou sobre João a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. E agora, no verso 20 do capítulo 1, ele faz uma explicação a João. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O Senhor Jesus diz a João que é ele que tem as chaves da morte e do inferno. Ele está deixando bem claro que ele é o Senhor dos domínios da vida e da morte. Mesmo depois de tudo que nós lemos sobre a descrição dele, ainda nesse versículo 18, tem uma prova de que ele é Jesus Cristo. Quando ele diz: Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E sobre as estrelas e os castiçais, não temos nenhuma dúvida. 7 estrelas são os anjos, ou seja, os dirigentes, os responsáveis, os pastores das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Estando tudo bem até aqui, vamos ao capítulo 2. A primeira carta. Carta à igreja de Éfeso. Éfeso era a maior cidade da Ásia e recebe bastante destaque em Atos 18 e 19. A esta igreja, Paulo escreveu uma das suas epístolas, aos Efésios. Éfeso era tanto um centro comercial como um centro religioso. Ela influenciava tanto o leste como o oeste. Hoje seria na Turquia, a divisa entre a Ásia e a Europa. Na cidade de Éfeso tinha o templo de Diana e era considerado uma das 7 maravilhas do tempo antigo, sendo o maior templo grego que já existiu, mesmo não estando na Grécia. Ele tinha 140 metros de largura. Paulo desenvolveu um relacionamento tão profundo com os efésios que a sua mensagem de despedida a eles é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia. Está em Atos 20, do 17 ao 38. Verso 1 do capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A mensagem desta carta é direcionada para o líder, o pastor. A autoridade da carta é estabelecida por ser ditada por aquele que segura o pastor na sua mão e em cuja presença está no meio das suas igrejas.
Entendemos? Jesus está dizendo que todos os líderes estão na sua mão e ele caminha entre as igrejas. Verso 2: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. O Senhor Jesus, conhecendo o trabalho e a paciência deste líder, ele sabia muito bem que aquele líder não suportava os malfeitores. Ele colocava à prova aqueles que chegavam se dizendo ser apóstolos. Esta igreja era diligente em aprender e seguir a doutrina verdadeira. Se alguém chegasse para ensinar alguma coisa, eles o colocavam à prova para descobrir quem realmente era. Se não tivesse de acordo, se livravam dele. No verso 3 diz assim: E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Jesus, nesta carta, está reconhecendo o trabalho desse pastor. Mas já no verso seguinte, no verso 4, ele diz: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Como assim? O que é o primeiro amor? Esse primeiro amor é um fogo de grande intensidade no nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as coisas. E depois que Jesus reconheceu o ponto bom daquela igreja, depois que elogiou o seu trabalho, aí ele apontou o ponto fraco da igreja. E agora vem o conselho. E junto com esse conselho, o suposto castigo. Verso 5: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Será que este conselho foi o bastante? Será que aquela igreja atentou nas palavras do Senhor? Eu vou te dizer uma coisa. Até hoje, não há nenhuma igreja naquele lugar. Antes de fechar esta carta, no verso 6, Jesus ainda diz: Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Em uma outra versão diz assim: Mas a isso a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Ódio, aversão, tens contra. Você não suporta os nicolaítas. Mas eles quem são? Alguns entendem que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Este era um prosélito, um recém-convertido de Antioquia, que foi designado um diácono na igreja em Jerusalém. No livro de Atos, no capítulo 6 e no verso 5, fala deste Nicolau. E agora no encerramento da carta: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos. Esta expressão significa simplesmente que a mensagem às igrejas são para quem quiser ouvir, para quem quiser aproveitar esta mensagem, prestando a mais profunda atenção. As palavras de Jesus não são para qualquer um. É para quem tem sede, para quem tem fome, para quem tem desejo, para quem está disposto a atravessar a porta estreita. Por isso que ainda diz assim: ao que vencer. Esta é uma terminologia de combate. Então, esta palavra é para quem luta todos os dias. Pausamos a nossa leitura no verso 7 do capítulo 2. Amém.